Quando eu era criança eu sempre pensava, né, que hora que vai chegar o futuro, né? Que diferente mais ou menos das outras épocas, né, o futuro sempre foi vendido como quase que uma era nova, né? E com carros voadores, a infraestrutura futurista, mega tecnológica, etc., seja para bem, né? A gente pensa Frutigaero ou Solarpunk, ou, ou ruim, né? Pensa no Cyberpunk, né? Mas de qualquer forma existia uma estética bem colocada assim, de futuro. E mais ou menos quando eu fiquei adolescente, né? Cadê o futuro? Porque normalmente ou colocavam muito próximo, né? Que é, por exemplo, Blade Runner para 2019, ou já Exterminador do Futuro, acho que passa mais ou menos 2020, 24, alguma coisa assim, nesse período, e Volta pro Futuro 2 passa em 2015, então tipo, você fica pensando, cadê, né? Ou jogava lá pra muitos anos depois, que já é, tá com tipo, pensa em Duna, né? Pensando bem assim, que agora com pensando em namorada de IA, já com robô meio humanoide, androides, né? É, não temos carros voadores, mas ela tem um jetpack que o pessoal usa por aí, foguete dando ré. A gente já pode dizer que a gente chegou no futuro, né? Mas eu acho que chegamos no futuro distópico. O mundo inteiro, mas focando especialmente no Brasil, que para mim acho que construiu um verdadeiro estado distópico na qual vivemos hoje. E isso é algo bem polêmico, como as pessoas acham, né? Para mim isso é óbvio, mas como as pessoas veem. A ideia central aqui nesse vídeo é descrever que, como para mim o Brasil é basicamente uma mistura de 1984 com Idiocracia. É basicamente uma fusão satânica e perfeita disso. O falecido, né, Mário Vargas Llosa, né, um grande escritor peruano que combateu ditaduras, né, foi muito crítico do autoritarismo latino-americano, escreveu o governo do México naquela época do Partido Institucional Revolucionário de a ditadura perfeita, que eles maquiavam maquiavam uma, uma, uma soberania popular com eleições, etc., mas eleições que já eram presidentes que já eram escolhidos pelo partido, né? Sempre se reelegiam, tinha uma camada popular enquanto eles utilizavam o exército para perseguir as, as minorias políticas que contestavam o regime, né? Bem, não foi tão perfeito assim porque no final dos anos 90 o regime caiu e até o partido rival chegou a tomar conta do poder. Então ele não era tão perfeito assim. Diferente para mim é o Brasil. O Brasil conseguiu instalar a ditadura mais perfeita, mais permanente, mais permanentemente e cristalina e sólida possível. Porque você já pode falar, não tem genocídio contra populações minoritárias no Brasil, nós temos dezenas de milhares de presos políticos, apesar de terem alguns, nós não lá banimos, chegamos a banir redes sociais inteiras, apesar de banirmos por um momento. Mas enfim, não é esse o ponto. Isso aí é uma ditadura imperfeita. Ora, pegando a máxima do Sun Tzu, né, que o melhor guerreiro é aquele que vence uma batalha sem precisar desembanhar a espada, a gente pode dizer que a ditadura brasileira é perfeita porque ela consegue se instalar sem precisar de perseguir grandes hordas de perseguição, de terror, de deportação em massa, como a União Soviética, campos de concentração, como tem na China, Coreia do Norte. Porque a gente normalmente sempre pensa uma ditadura, pensa Irã, pensa Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, uma ditadura mais castrense e mais
mais institucionalizado, mais cara de pau, por assim dizer. Mas não necessariamente eu quero dizer desse tipo de ditadura. Para mim, ditadura nesse sentido é uma mistura distópica, literalmente, onde a existência já é o contrário de utopia, né? E é engraçado se falar nisso, né? Porque a busca da utopia, pegando lá em Thomas Malthus, era a busca de uma sociedade perfeita. Sociedade que até mesmo ele, como o próprio nome diz, ele não ia existindo. E o que é distopia é o contrário, uma sociedade não necessariamente totalmente perfeita, porque se ela fosse totalmente perfeita ela nem conseguiria existir, mas disfuncional estruturalmente, ou seja, algo tão ruim, mas mesmo assim que consegue preservar uma condição, uma condição humana, um plano totalmente baixo, né? E consegue se manter de forma de forma oposta, né, à utopia, que é algo estável, só que estável para o mal. E para mim nesse sentido aqui que estou falando, é o sentido clássico do Brasil desse tempo. É só você ver que tem mais gente com acesso à internet do que água tratada em casa. A pessoa literalmente consegue ter Wi-Fi, mas caga no mato. Ele é absurdo nesse sentido, né? Então você vê. Primeiro, não exprime só a superioridade do livre mercado perante uma estrutura burocrática e ineficiente do Estado, principalmente o Estado mochileiro, mas eu quero dizer principalmente na ideia do cyberpunk, no sentido dado pelo autor de Neuromancer, né, que é high-tech, low-life, né? Pra mim isso tá se tornando o símbolo do Brasil, né? Vida miserável ao mesmo tempo com alta tecnologia. Pra mim isso é a expressão máxima do Brasil, expresso por esse fato que eu acabei de falar. E bem, seguindo essa linha, a gente pode dizer sobre a ideia de que a gente sempre pensa, né, no regime autoritário distópico, né? Fala assim, tá bom, país pobre, onde mais da metade da pessoa vive com salário mínimo, que segundo a ONU basicamente menos de um quarto do que seria uma renda estável, uma renda suficiente para ter uma vida confortável. E aí o que você pensa disso? Tá, foi miserável, mas talvez ainda vivível, por assim dizer. A gente não vai pensar, sei lá, a Idade Média como um futuro distópico. Talvez para o pessoal da antiguidade seja um futuro distópico. Mas eu penso no seguinte, que existe uma estrutura que se perpetua nisso. A pobreza, ela não é algo apenas todo mundo nasce pobre, nasce pelado, né? A gente faz tristeza, né? Não, é algo que vem de gente muito poderosa que ganha nisso, em cima da pobreza dos outros. Não só ganha o seu salário, como ganha o seu poder. E como a gente bem sabe, por mais que o dinheiro ele seja algo que possa ser compartilhado, possa ter mesmo ser criado a partir não só de impressão e de crédito, o status não é. O status é um jogo de soma zero. No Brasil, o poder era um símbolo de status. E acreditavam que isso seria uma superação do capitalismo, né? Mas a China mostra muito pelo contrário, que às vezes a perpetuação de uma entidade estatal, enfim, qualquer coisa parecida, né, supostamente uma organização supostamente altruísta, ela pode muito bem se manter não só para esse sistema, como também utilizar essa ideia de dinheiro, né, para manter a sua autoridade, o seu despotismo. E no Brasil,
existe um que a mais nisso, porque diferente normalmente a gente pensa em distopia, e como vem, como eu digo, 1984, né, prisões em massa, expurgos, televisão estatal, ministérios controlando aquilo. Isso já está muito próximo, né? Ele está dizendo que o que é verdade, o que é mentira, mas o que eu quero fisgar nisso é o sentido de que não é preciso, pelo menos no Brasil isso não é mais preciso. E aqui eu trago a ideia do Idiocracia, né? Que é um filme que só virou, era só uma piada, né? Mas depois até o Terry Crews sempre passou a questão dos atores, né? Do filme faz o presidente no longínquo século 26, né? Nos Estados Unidos, ele sempre é recordado isso como isso parece estar prevendo o futuro. E se passa uma ideia lógica para um fato como que fundamental de que as pessoas inteligentes não têm muitos filhos, enquanto as burras têm muitos filhos. Logo os burros vão daqui a um tempo tomar conta do mundo. E isso não é só fato, né? Hoje é um fato estrutural no Brasil, né? Não só pela falta histórica de burros, mas porque institucionalmente ser burro te garante muitas coisas boas nesse país. Ainda mais quanto mais burro você é, mais moralmente inibido você é, menos você acha, você vê mais o mundo, mais você é feliz, né? Mais você tem chance de falar, o mundo está maravilhoso, enquanto você tem um monte de males por aí, vou fazer mais 300 filhos, por que não? E essa inibição, até mesmo a ideia de você fazer um mal e não ter consciência disso, e muitas pessoas acham, e eu não digo isso no sentido de uma pessoa só dispensar de responsabilidade, muito pelo contrário, para mim burrice é uma espécie de maldade, né? Uma ideia mais sutil, mas fundamentalmente maligna, você pegando a ideia de que o ser humano ele tem que ser a inteligência é um fator moral, no sentido de se esforçar para capturar a essência da realidade ao seu redor, é um fator fundamental. E basicamente se apoiando numa macroestrutura dominante que muitas pessoas chamam de normes, né? Esses NPCs, porque tem a estranha característica de se parecerem e falarem praticamente a mesma coisa, é incrível, né? Como você vê certas caricaturas de certos tipos de pessoas e como elas se repetem incrivelmente desde o Amapá até o Rio Grande do Sul. E com essa estrutura aqui, eu pego, ela mantém um tipo de estado policialesco muito além do que a gente pode pensar da polícia do pensamento ou de uma polícia política propriamente dita, né? Porque ela faz o que, por exemplo, o Zygmunt Bauman coloca no seu livro Vigilância Líquida, né, de pós-panótipo. Então ele questiona a ideia do Foucault, um panótipo, né, uma prisão onde tem uma segurança que consegue ver todos os presos, mas os presos não conseguem vê-los. Essa ideia de que tem alguém, uma autoridade te vendo sempre, ele transcende isso e fala, essa estrutura agora não é mais, já é arcaica, mas muito século XX, o século XXI já ultrapassa isso. Somos pós-panóticos, por quê? Porque agora todo mundo se vigia uns aos outros. Isso me lembra muito a ideia da Ayn Rand, né, na cultura da inveja, como as pessoas são muito tolerantes à inveja como sucesso, né? É uma forma de destruir, de ser destruído, né, de ser perseguido, e como principalmente no Brasil, isso é todo mundo, mas como no Brasil isso é encaracrado nas pessoas de uma maneira
quase que bovina. E nisso eu uso, por exemplo, a ideia do Aldous Huxley, quando ele fala numa frase incrível dele que a ditadura perfeita é uma prisão sem muros. E pra mim isso é o símbolo máximo assim de que está que se tornou, que está se tornando o Brasil, né? Porque apesar de termos os muros, né? Seja os muros burocráticos, seja um inferno geográfico, né? A ideia de que o Brasil é um país imenso, isso a muitos é visto como uma benesse, mas na verdade isso é uma prisão, porque você não consegue, você tá na Europa, você passa um dia viajando de carro, passa por 5 países, aqui no Brasil você não sai do Maranhão. E a ideia desse inferno geográfico, a própria Constituição Geográfica do Brasil é uma prisão, né? E isso foi adicionado pela própria a forma histórica do Estado, um Estado patrimonial, um Estado que domina a sociedade como uma instituição que está até que entra dentro do espaço individual, não tem divisão público e privado. E essa lei da MISO, vocês sabem o que, com outros tipos de lei como a lei Velca, né? Como o novo Sarney, aqui é uma expressão disso. No próximo lugar é a ideia do próprio domínio do prazer, né? O prazer encarnado nessa figura desgraçada do carnaval é uma forma de dominar e de alienar as pessoas, né? E nisso a gente se lembra da frase antiga, né, e clássica do Juvenal, de que o povo de Roma, né, foi reduzido às suas vontades a pão e circo. Pão que era distribuído pelos imperadores, né, que vai focando no Valentiniano, mas por vários outros, né, e circo que era a luta dos gladiadores, os circos máximos, né, corridas de cavalo que tinham muitas apostas, né, o tigrinho daquela época. Então o povo era dominado pelas essas coisas mínimas, né? E a gente pensa na frase de Sun Tzu como o brasileiro foi teve esse espaço para poder sair desse mundo dantesco, essa tortura, né, dantesca, que é a realidade brasileira de desemprego, de pobreza, de desigualdade, de opressão institucional, através desses microprazeres que são controlados pelo Estado, como então você a mesma mão que dá essas migalhas, a mesma mão que te bate, mas tem que sempre se lembrar, né? O diabo dá com uma para tirar com as duas, né? E o Sun Tzu dizia, sempre deixe um espaço pro seu inimigo sair, porque se você fechá-lo, se cercá-lo, ele lutará com vigor até a morte. Então sempre deixar essa válvula de escape. E justamente o que certos outros governos não conseguiram fazer através da história e acabaram tendo revoluções, né? E isso, de certa forma, parece quase que infinito no Brasil, porque parece que o brasileiro ele sempre é empurrado até quase os confins do inferno mesmo, porque parece que para ele tudo está muito agradável, né? Mesmo ele sendo miserável. E me lembro de uma frase que o brasileiro estava zoando o argentino, né? O argentino falou, e você que só tá comendo ovo o mês inteiro? Aí ele fala, pelo menos eu tô comendo algo, né? Então pra você ver, isso já é a destruição completa da autodignidade e estrutura realmente
condicional, né, empírica dele, já totalmente disperso da realidade, sem precisar de um ministério da verdade para poder adulterar a história no sentido soviético da palavra, né? De que o futuro é o comunismo, mas o passado a gente não sabe porque ele muda toda hora. E isso tudo acaba sempre lembrando o Urupês, né, do Monteiro Lobato, onde o Jeca, né, antes de agir, sempre acocorce. E no fundo ele acabou expressando totalmente um espírito do que é ser brasileiro, né, uma pessoa não estoica, mas apática, sem capacidade de reagir, aceitando a miséria que vive e sem qualquer tipo de tato, assim, como se fosse um ente largado por aí, atomizado, usando o termo de Hannah Arendt. Não é preciso censura em massa quando todas as vozes dissidentes não podem ser ouvidas, ou mais, nem as pessoas que deveriam ouvir querem ouvir, elas simplesmente se negam. As vozes dissidentes assim precisam ter que ser abafadas, elas já são abafadas por si mesmas. Não precisa haver uma polícia do pensamento, se todas as pessoas vigiam umas às outras. Não precisa ter o Ministério da Verdade, se a mera ausência de qualquer princípio de verdade dentro delas for extirpado e colocado apenas uma hegemonia de fora, um uníssono som da mídia pública. Então, enquanto de um lado, para os proles, né, para a massa dos normes, existe toda a estrutura huxleyiana de prazer, né, onde a pessoa é desde a infância adestrada de forma pavloviana, né, para obedecer a sua camada social em que nasceu, estamentária, né, onde a tecnologia, através das redes sociais, através dos meios midiáticos da psicologia, até com remédios, né, o Soma, que falava o Admirável Mundo Novo. Do outro lado você tem para o Zion, né, a estrutura que acaba tendo que existir por causa dessa estrutura de parasitismo institucional, os meios burocráticos, militarizados, policialescos tradicionais, né, da polícia do pensamento, carregados por uma liderança, principalmente na França antigamente eram os 12 que reinavam, aqui são os 11, né, e por leis cada vez mais obscurantistas, imprecisas, para se adequarem às formas de repressão a qualquer tipo de linha heterodoxa que possa questionar o status quo, né? Mas não importa qual seja a linha, no fim o retorno, né, é a base, são os princípios do Windsock. Aqui no segundo capítulo da terceira parte do interrogatório do Winston pelo O'Brien, existem as frases magnas, onde o inspetor finalmente fala assim, as bases ontológicas da ditadura da Oceania. O pensamento é tudo com o que nos importamos. Nós não destruímos nossos inimigos, nós os modificamos. Você entende o que eu quero dizer com isso? Mais pra frente ele fala: todas as confissões verbalizadas são verdadeiras. Nós as tornamos verdadeiras. Acima de tudo, não permitirmos que os mortos se levantem contra nós. Você precisa parar de fantasiar que a posteridade irá vingá-lo, Winston. A posteridade nunca vai ouvir falar ao seu respeito. Você será totalmente apagado do fluxo da história.
nós nos transformaremos em vapor e o lançaremos à estratosfera. Nada restará de você, nenhum nome, nenhum registro, nenhuma lembrança, nenhuma mente. Você será aniquilado no passado e no futuro. Você nunca terá existido. Nós não nos contentamos com obediência negativa, nem mesmo com a mais abjeta submissão. Quando você finalmente se render a nós, terá de ser por sua livre vontade. Nós não destruímos o herege, porque ele resiste. Enquanto ele resistir, nós nunca o destruiremos. Nós o convertemos, capturamos a sua mente mais profunda e a remodelamos. Incrivelmente, aqui, ó, falando mais especificamente do domínio de todo o aparato empírico da sociedade, a fim de transformá-lo num imenso teatro, né? Aqui, a partir do Ministério da Verdade, do Ministério do Amor e da Polícia do Pensamento, essa espécie de grande farsa coletiva, né? Aqui no Brasil, eu acho que é caracterizada realmente pelo estado de fantasia, de literalmente torpor, de apatia, no sentido de que não há mais tato para o mundo coletivo, mas sim apenas uma fantasia de desejos, não mais de realidade. Mas de qualquer forma, pela ser instituição idiocrática, por assim dizer, né, se forma da mesma maneira, né, essa dissolução do sentido de o que é verdade e o que é mentira. Porque se todo mundo está dizendo que você está louco, né, a pessoa começa a duvidar até mesmo de que a grama é verde. E isso é o que mais assusta, né, você não ter como provar fora de você mesmo isso. Porque o ser humano é um ser construído socialmente, né? Quando a sociedade luta por você, né? No termo do Neurath, né? A sociedade moral contra o homem moral, né? Fica difícil. Ou com a frase do poeta, né? Antônio Machado: ai, como é difícil quando tudo abaixa, não abaixar também. Aqui no capítulo 3, a terceira parte, o O'Brien fala isso aqui pro Winston: o acúmulo secreto de conhecimento, disseminação gradual do esclarecimento, em última instância, uma rebelião proletária, a derrubada do partido. Você mesmo previu que o livro ia dizer isso. É tudo bobagem. Os proletários nunca vão se rebelar, nem em 1000 anos ou 1 milhão. Eles não têm como. Não preciso explicar o motivo, você já sabe. Se algum dia alimentou sonhos de uma insurreição violenta, deve abandoná-los. Não há modo pelo qual o partido possa ser derrubado. O comando é para sempre. Faça disso o ponto de partida dos seus pensamentos. Para sempre. Acho incrível isso, né? Que é a partir do domínio, da hegemonia cultural, né? Falando em termos gramscianos, né? O partido, nesse caso, o estamento burocrático, pegando o termo do Raimundo Paolo, conseguiu literalmente uma completa forma de dominação dos normes, os proletários, que agora tão apáticos, tão submersos na própria instância, na própria visão de mundo que o partido coloca através do movimento de massas, da falta deles de contato com o que está acontecendo no mundo, né? Sua própria desorientação existencial, viver, como eles dizem, né? Livres como animais. Engraçado, né? Essa é a liberdade que dão hoje, liberdade do animal. Se quiser transar com fulano, cicrano, mas liberdade de pensamento, liberdade de opinião, não. Né? E como isso
um verdadeiro fim de qualquer tentativa de rebelião. Por fim, aqui, a última parte na qual o O'Brien fala especificamente da concepção, né, na visão de mundo, aqui especificamente no cerne, né, da epistemologia, por assim dizer, ou da epistemologia do Ingsoc. Ele diz o seguinte: eu lhe disse que a metafísica não é o seu ponto forte, falando com isso. A palavra que você está tentando pensar é solipsismo. Mas você está enganado. Isso não é solipsismo. Solipsismo coletivo, se preferir. Essa, contudo, é outra coisa. Na verdade, é o oposto. Tudo isso é uma digressão, acrescentou O'Brien em um tom diferente. O poder real pelo qual nós temos de lutar dia e noite não é o poder sobre as coisas, mas sobre os homens. Como o homem avalia o poder que tem sobre o mundo? Winston pensou. Fazendo-o sofrer, respondeu. Exatamente, fazendo-o sofrer. A obediência não basta, a menos que esteja sofrendo. Como ter certeza de que ele está obedecendo à sua vontade e não a dele mesmo? O poder está em infligir dor e humilhação. O poder está em estilhaçar a mente humana e colar os cacos de volta de um jeito que você escolha. Começou a perceber? Então, o tipo de mundo que estamos criando é o oposto exato das utopias hedonistas estúpidas que os antigos reformadores imaginavam. Um mundo de medo, traição e tormento. Um mundo oprimido e que oprime. Um mundo que vai se tornar não menos, mas cada vez mais impiedoso conforme se refina. Em nosso mundo, o progresso caminhará em direção a mais dor. As antigas civilizações alegaram ser fundadas sobre amor ou a justiça. A nossa se funda no ódio. No nosso mundo não haverá nenhuma emoção, exceto medo, raiva, triunfo e auto-humilhação. Todo o resto nós vamos destruir. Tudo. Já estamos desconstruindo os hábitos de pensamento que sobreviveram à época anterior à Revolução. Cortamos os vínculos entre filhos e pais, entre homem e entre homem e mulher. Ninguém mais se atreve a confiar na esposa ou em um filho ou amigo. Mas no futuro já nem existirão esposas ou amigos. Parece até os dias de hoje, né, com a implantação de certas leis, né, de certos costumes, até não falando só de instituições burocráticas, mas até de proibições e histerias coletivas do pós-panóptico. Vai pra frente. Não existirá amor, exceto o amor pelo grande irmão. Não existirá riso, exceto o riso de triunfo sobre um inimigo derrotado. Não existirão arte, literatura, ciência. Quando nós formos onipotentes, não teremos mais necessidade de ciência. Não haverá mais distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade, nem encanto com o processo da vida. Todos os prazeres afins serão destruídos. Mas sempre, e não esqueça disso, sempre existirá a intoxicação pelo prazer, crescendo e se tornando cada vez mais sutil. Sempre, a cada momento, haverá o frisson pela vitória, a sensação de pisotear o inimigo vulnerável. Se você quer uma imagem do futuro, pense numa bota, prensando o rosto humano, para sempre. O'Brien fez uma pausa, como se esperasse alguma fala de Winston, que tentava de novo se encolher na superfície da cama, sem conseguir dizer nada, e seu coração congelado. O'Brien continuou. E lembre-se de que é para sempre. O rosto estará sempre lá para ser pensado. O herege, o inimigo da sociedade, estará sempre lá.
para ser derrotado e humilhado outra vez. Tudo que você pensou desde que está em nossas mãos vai continuar, piorar. A espionagem, as traições, as prisões, as torturas, as execuções e os desaparecimentos nunca cessarão. Será um mundo tanto de terror como de triunfo. Quanto mais poder tiver o partido, menos tolerante ele será. Quanto mais fraca a oposição, mais rígido o despotismo. Goldstein, o Nemesis do partido, e suas heresias viverão para sempre, todos os dias, a todo momento. Eles serão vencidos, desacreditados, ridicularizados, cuspidos, e ainda assim sobreviver. Este drama que encenei com você durante 7 anos será encenado de novo, e de novo, geração após geração, de formas cada vez mais sutis. Nós sempre teremos os hereges aqui à nossa disposição, gritando de dor, arrebentados, e no final completamente arrependidos, salvos de si mesmos, rastejando em direção por vontade própria. Bom, acho que esse final aqui que eu explicitei é autoexplicativo e, bem, o fim de toda a ligação social, atomização final do ser humano, fim de todas as ligações, até a única ligação que existirá aqui o partido, né? Mas uma figura de dominação, né? Um rosto pisado pelo resto da eternidade. Parece que esse é o fim contínuo e distópico do Brasil.